por que surgiu os dízimos? Então eu quero começar com essa pergunta. O porquê surgiu o dízimo? Ou seja, eu não quero usar no plural, porque depois nós vamos ver outras espécies de dízimo na Bíblia, mas eu quero começar com dízimo levítico, com dízimo sacerdotal. Eu quero começar com esse dízimo. Por que surgiu o dízimo? Então esta é a minha pergunta hoje aqui para os irmãos que está diante deste estudo. Por que surgiu o dízimo? Quem sabe me responder isso? Eu quero que os irmãos participem. Por que surgiu o dízimo? Os irmãos estão abertos aí para poder falar o porquê surgiu o dízimo. Ou nós praticamos e damos os nossos dízimos sem saber como surgiu. Isso é um perigo. Essa é a minha pergunta. Eu faço uma pergunta, faço uma pergunta. Essa é a minha pergunta. Por que Deus instituiu o dízimo sacerdotal? Por que Deus instituiu o dízimo sacerdotal? Por quê? Por que Deus instituiu esse dízimo? Ali quando ele plantou Adão no jardim para... Ali ele não começava assim a cobrar de Adão, de marido familiar, e oferecer o melhor, uma 10ª, o melhor para ele, para Deus. Não tem nada a ver com esse dízimo, não tem nada. Não, porque o dízimo sacerdotal não surgiu em Adão. Porque depois veio a história de Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Até aí não tinha dízimo sacerdotal. Até aí não existia o dízimo. Essa 10ª, então, que ele cobrava, que era o melhor de Adão. Era um sacrifício, não é? Não tem nada a ver com o dízimo sacerdotal, por onde nós vamos começar. Mas eu vou chegar lá. Essa oferta de Adão, de Abel, vou chegar lá. Sacrifício. Vou chegar lá, mais para frente. Mas por que Deus instituiu o dízimo sacerdotal na Bíblia Sagrada? Ou seja, na história, não só na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que relata a história do povo de Israel. Por que Deus instituiu o dízimo na história do povo de Israel, do povo judeu? Por quê, irmãos? Vai chutando aí, irmãos. Quanto mais os irmãos for mentalizando, melhor. Quanto mais os irmãos forem mentalizando, melhor é para a gente estudar. Porque conforme os irmãos vão chutando a resposta, nós vamos entrando no texto. Por que Deus instituiu o dízimo sacerdotal? Não é para ajudar o sacerdote? Tá. Ele só ficava no templo, né? E dá de ajuda. Para se manter, não é? O sacerdote. Né? Dá de ajuda, então. O grupo sacerdotal. Exatamente, que a função deles, que os levitas levavam o tabernáculo, a função dos levitas era isso aí. Então tinha que ter alguma de ajuda. Trabalhar para Deus. Exatamente. Meu ponto de vista. Está correto. Então, já que o irmão respondeu correto, eu vou começar do início agora. Por que Deus instituiu o dízimo sacerdotal? A resposta do irmão: para cuidar do sacerdote, para cuidar da família do sacerdote.
para cuidar do sumo sacerdote e do grupo de levitas que trabalhavam para Deus. Aí eu quero abrir um entre parênteses aqui, irmãos, e fazer uma nova pergunta. Os dízimos que nós ofertamos hoje, está correto com este dízimo sacerdotal instituído na Bíblia Sagrada? Mediante a resposta do querido irmão José, que o dízimo Deus instituiu para cuidar do sacerdote, da família do sacerdote. Sim. E hoje nós damos o dízimo na igreja. Está correto se for na base da Bíblia Sagrada? Analisem, está correto? Qual que é a opinião dos irmãos? Se for esse que você falou aí, do sacerdote continuar, não acho que não. Qual que é a opinião dos irmãos? O irmão Josué acha que não. Né? Que não está correto o jeito que estamos dizimando na igreja. O irmão Josué... Exatamente. Mediante o estudo. Esse eu acho que não está correto, porque talvez se for o correto que vai explicar ele, vai bater o que eu estou falando depois. Não vai também. Então, se Deus instituiu, surgiu o dízimo sacerdotal para se cuidar do sacerdote e da família do sacerdote, vamos analisar o que acontece conosco hoje. Naquela época é como se o pastor fosse um sacerdote e a família do sacerdote, os obreiros, né? Como se fosse os levitas. Mas vamos imaginar assim, que o pastor trabalha para Deus, tem os obreiros que trabalham somente para Deus, que Deus separou esses obreiros e esse grupo de pastores para cuidar do trabalho de Deus. Está correto a maneira que estamos dizimando? A motivação nossa está correta? Se for mediante essa palavra? Não, porque ninguém pensa nisso na hora. O pensamento vou devolver minha parte a Deus, vou ajudar a casa do Senhor, mas ninguém pensa nesse ponto. A motivação nunca o dízimo é para o sacerdote. Não. A motivação nunca é essa. Os irmãos acham assim? Que a motivação nunca é essa? Quem já deu dízimo pensando assim, não, esse dízimo aqui é para cuidar da família do sacerdote? Quem já deu dízimo pensando assim? É difícil porque não se ensina, né? Quem está pregando errado, todo o dízimo, é quem está na frente. Agora, quem está dando, é que nem você está falando aí. Ele não chega na igreja e fala, eu vou devolver o dízimo, faço. Não, ele acha que é aquilo lá que ele ouviu. Então, nós criamos uma visão errada a respeito do dízimo, porque eu nunca li na Bíblia Sagrada. Estudo é bom por causa disso, né, irmãos? A verdade tem que ser falada, né? O estudo é bom por causa disso. A verdade tem que ser falada. Eu nunca li na Bíblia Sagrada os filhos de Israel dando o dízimo para construir templos. Eu nunca li isso. É uma declaração meio forte, não é? Eu nunca li os filhos de Israel dando o dízimo para construir templo. Não era essa a motivação do povo. Quando se dizimava, quando se dava o dízimo sacerdotal. Não era essa a motivação deles. Não era essa. E muito menos dar o dízimo para pagar aluguel de um salão para manter uma igreja. Pegar aquele dízimo dos irmãos e pagar um aluguel mensal. Está correto isso, mediante a Bíblia Sagrada? Não. E pegar o dízimo e construir um templo, está correto isso mediante o que nós estamos estudando aqui?
Não. E pegar o dízimo e comprar som para a igreja com o dízimo. Está correto isso daí? Vamos analisar, irmãos. Todo mundo junto. Vamos analisar. Está correto isso? Porque o dízimo Deus instituiu, surgiu o dízimo sacerdotal. Eu estou falando do dízimo sacerdotal porque é o dízimo que os pastores recolhem hoje. É esse dízimo. Os 10% de toda a renda. Então não é correto. Mediante a Bíblia, sabe? Porque Deus instituiu o dízimo sacerdotal. Deus, ele surgiu com o dízimo. Ele ordenou que o povo dizimasse para uma única intenção. Qual que era a intenção de Deus? Cuidar dos sacerdotes e das famílias dos sacerdotes e dos levitas que ministravam na casa de Deus. Esse era o intuito de Deus com o dízimo. Esse era o intuito de Deus com o dízimo. Então, quando eu pego o dízimo e aplico em outras áreas, a não ser para o sustento sacerdotal, o que eu estou fazendo? Está correto diante da palavra? Diante de Deus está correto? Está correto isso, irmãos? Dízimo, né? É para cuidar do sacerdote, dos seus familiares, pode aplicar em outra coisa. Não pode aplicar em outra coisa. Tem que ser para a família. Tem que ser para a família. Segundo o que eu já li na Bíblia, foi Salomão que para construir o templo ele pegou ofertas. Oferta. Não foi o dízimo. Davi, quando foi construir o templo de Deus, ele deu oferta. É oferta. Ele recolheu a oferta de todo o povo. Salomão, quando foi construir o templo de Deus, ele deu Oferta. Até Moisés também, né? Moisés, quando foi construir o tabernáculo, a tenda da congregação, ele recolheu o que do povo? Dízimo ou oferta? Ofertas. Oferta. Por que eles recolhiam a oferta para a construção? Eles recolhiam a oferta para outros Manutenção, fins, né? Manutenção. na casa de Deus. Manutenção. Era oferta voluntária. Por que eles recolhiam as ofertas? Porque o dízimo já era direcionado. O dízimo era direcionado aonde? No sacerdote, nos levitas Toda a e na família. família do sacerdote. Não se podia desviar esse dinheiro. E hoje o que nós estamos fazendo, irmãos? Vamos analisar. Hoje o que nós fazemos? Nós pegamos os dízimos e construímos. Nós pegamos os dízimos, fazemos manutenção. Nós pegamos o dízimo e pagamos aluguel de salão de igreja. É correto isso? Não. Então vamos analisar quantos pastores, obreiros de Deus, homens de Deus, estão praticando este erro. Vamos analisar isso. Pensem bem. Existe um pastor que fala assim, não, o dízimo é para cuidar dos obreiros e da família do pastor. Existe esse pastor que fala isso? Até porque também por falta de ensinamento, se o pastor falar, o povo não aceita. Exatamente. Então, o que nós temos que praticar é o correto. As ofertas são para manutenção. As ofertas são para expansão, construção, são as ofertas. Agora o dízimo ele vem para onde? Para onde Deus instituiu? Para cuidar dos obreiros. Para cuidar do sacerdote naquela época. Vamos falar da Bíblia. Não vamos usar a palavra pastor nem obreiro, não. Vai. Porque vai chegar uma hora nesse estudo aqui que vai apertar também os pastores e os obreiros. Então não quero usar, eu quero usar a palavra que a Bíblia usa. Sacerdote.
Levitas. Levitas tem muitos obreiros. Eu vou chegar lá. Então, irmãos, por que Deus escolheu uma classe de pessoa para se ministrar na casa de Deus? Por que Deus escolheu uma classe de pessoas? Para isso nós vamos entender a história. Eu quero voltar um pouco, né? Aí com os irmãos. Quero começar lá de Abraão, quando Deus prometeu um filho a Abraão. Os irmãos conhecem a história, amém? Amém. Conhecem essa história, né? Deus prometeu um filho a Abraão, que era o filho da promessa de Deus, chamado Isaque. O filho de Abraão da promessa se chamava Isaque. Depois Isaque, irmãos, ele teve 2 filhos. O primeiro, chamado Esaú, e o segundo, chamado Jacó. Quem nunca ouviu falar de Jacó? E o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, ele não fez só a promessa de dar um filho a Abraão. Os irmãos se lembram bem que Deus também prometeu o que para Abraão? Deus prometeu assim, a tua descendência eu darei a terra da promessa. Eu darei a terra que eu prometi para vocês. A terra que mana leite e mel, uma terra de abundância. Então Deus também prometeu que a descendência de Abraão possuísse as terras que Deus prometeu. As terras, os campos que Deus prometeu. E Jacó, irmãos, filho de Isaque, Jacó, ele teve 12 filhos. Homem. Quem já sabia disso? Amém. Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. E cada filho de Jacó era uma tribo. Era uma tribo. Então tinha lá a tribo de Azer, que era um filho de Jacó, a tribo de Naphtali, que era outro, a tribo de Benjamim, né? A tribo de Manassés. Então era assim, irmãos, era constituído por tribos. Constituído por tribos. E no meio desses 12 filhos de Jacó, no meio desses 12 filhos, existia um filho chamado Levi. Jacó tinha um filho chamado Levi. Por que os irmãos acham que Deus chamou os sacerdotes de levitas? Por quê? Porque eles eram da tribo de Levi. De Levi. Levi era o pai deles. E Levi era filho de Jacó. E era pai deles. Pai dos sacerdotes. Pai dos levitas. Levi era o pai deles, a tribo de Levi. Então o que Deus fez? Quando o povo ficou como escravo, eu estou sendo assim, irmãos, eu estou pulando bastante parte da Bíblia porque os irmãos já conhecem. Quando o povo ficou escravo no Egito, durante 430 anos, passando barro, depois Deus levanta um homem. Qual que era o nome desse homem que Deus usa para livrar o povo do Egito? Moisés. Moisés. Né? Olha aí a história da Bíblia, hein, irmãos? Então era Moisés que Deus levantou. Levantou Moisés para livrar o povo do Egito, daquela escravidão.
E o povo então foi para o deserto. Os irmãos conhecem a história. Deus enviou várias pragas sobre o Egito. Né? Quem conhece essa história? O irmão Marquese conhece? Que Deus enviou várias pragas sobre a terra do Egito para libertar o povo de lá, o povo de Israel que estava como escravo. Então o povo saiu de lá em direção ao deserto. Aí teve a abertura do Mar Vermelho, né? Quem não conhece a história do Mar Vermelho, teve a abertura do Mar Vermelho, o povo passou e depois o povo egípcio foi engolido sobre aquele mar. E Deus então renova, prestem atenção, irmãos, Deus então ele renova a promessa que fez a Abraão. Qual que é essa renovação que Deus faz da promessa? Olha, Moisés, este povo é a descendência de Abraão, e no meio de vocês existem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, existem no meio de vocês as 12 tribos de Israel, e vocês vão para o deserto e vão possuir a terra que eu prometi para vocês. Deus falando para Moisés. Então Moisés começa a ir em rumo à terra que Deus prometeu. Sabe quantas pessoas mais ou menos eram aí, irmãos? Quase 3 milhões de pessoas no deserto. E Moisés como líder. Moisés como líder. Quase 3 milhões de pessoas no deserto. E Moisés, irmãos, ele tinha um irmão. Moisés tinha um irmão chamado Arão. Moisés tinha um irmão chamado Arão, que eles eram da tribo de Levi. Arão, Moisés, era da tribo sacerdotal, que Deus instituiu o sacerdócio da tribo de Levi. Eles eram levitas. Arão, que era o sumo sacerdote na época de Moisés, e toda a sua família, os seus filhos eram sacerdotes na época de Moisés. Então Deus pede para que Moisés construa uma arca, chamada Arca da Aliança. Quem já ouviu falar da Arca da Aliança? Amém. Era um caixote, né, com as suas medidas que Deus instituiu, e tinha uma tampa chamada tampa do propiciatório, e em cima dessa tampa existia 2 querubins de asas abertas, rosto de criança, corpo de homem e asas de anjo. Eles olhavam para dentro da arca, ajoelhados, e as asas se ligavam entre eles. Então esta era a Arca da Aliança. Dentro desta arca existia 3 coisas. Primeiro, a vara de amêndoas maduras de Arão, que floresceu do dia para a noite. Um pote de ouro cheio de maná, que era a comida que eles comiam, que Deus enviava, que eles recolhiam. Um pote de ouro cheio de maná. E as tábuas dos 10 mandamentos. Existia dentro desta arca da aliança. Aonde esta arca da aliança estava, a presença de Deus também estava naquele local. E quem carregava essa arca, irmãos? Arão e os seus filhos. Somente eles podiam carregar essa arca da aliança de Deus, esta presença de Deus. Somente eles podiam. Somente eles. E quem que era eles, irmãos? Eram os sacerdotes, os levitas, no tempo de Moisés no deserto. Então eles carregavam aquela arca, né, nas costas, porque aonde estava a arca, estava a presença de Deus no meio deles. Não podia ninguém encostar naquela arca e nem olhar dentro dela. A Bíblia diz que morreram 70 mil homens, porque olharam dentro da Arca da Aliança. A Bíblia diz que um servo de Davi, chamado Uzá,
foi relar na arca para tentar segurar ela e foi atravessado e cortado no meio, porque ele encostou na arca da aliança. Ele não era sacerdote. Os únicos que podiam levar a arca eram os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas da tribo de Levi poderiam. Eles foram consagrados, separados para esse tipo de serviço. Para qual serviço? Para o serviço da obra de Deus, da casa de Deus, do trabalho de Deus. Eles eram responsáveis pelo sacrifício, eles eram responsáveis pelo pecado do povo. Os sacerdotes eram responsáveis pelo pecado do povo, porque eram eles que representavam o povo diante de Deus. O povo não se achegava a Deus sem sacerdote. O povo só conseguia ir diante de Deus por causa do sacerdote. Sem sacerdote, não tinha presença de Deus. Não tinha perdão de pecado, porque não existia sacrifício sem sacerdote. Então era importante a presença de sacerdote da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então Deus manda Moisés, prestem atenção, hein? Deus manda Moisés construir um tabernáculo, uma tenda, chamada tenda da congregação, ou tabernáculo. Era uma tenda que tinha duas separações. A primeira era chamado Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote entrava adiante dela, chamada Santo dos Santos, aonde havia a arca da aliança depositada ali. Depois era tapado com um véu grosso de linho fino, passava um véu, e vinha a parte de trás, que era considerado o lugar santo, aonde existia o altar de bronze, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição, e assim por diante, onde os sacerdotes faziam o seu serviço na casa de Deus, no tabernáculo. Então, quando Moisés morre, é chegada a hora do povo tomar posse da terra prometida, que Deus tinha prometido, por herança a esse povo. Então, quando Moisés morre, Deus mostra para Moisés, em cima de um monte, a cidade, as terras de Canaã, as terras que Deus tinha dado para o povo. Então Moisés morre e passa o seu bastão, ou seja, a sua autoridade, para o capitão chamado Josué, que era depois de Moisés, que era servo de Moisés. Ele era então depois de Moisés. Moisés faleceu e passou então o bordão para Josué, o capitão do exército, Josué. Então Deus fala para Josué dizendo: agora chegou a hora de vocês atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Só que Deus lembra Josué. O que Deus lembra o capitão Josué? Olha, vocês tomam como herança as terras que eu prometi para vocês. Só que a tribo de Levi, preste atenção que agora é importante. Só que a tribo de Levi, ela não terá terra, ela não terá herança perante todas as tribos. Por que a tribo de Levi não terá herança perante todas as tribos? Por quê, irmãos? Eles tinham ocupação já, né? Porque a herança deles era o Senhor, era o trabalho que Deus tinha dado para eles. E o trabalho que Deus tinha dado para eles era onde? Dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus. Então eles não tinham herança. Sacerdote não tinha herança de terra. Sacerdote não tinha terras.
Não tinha. A herança deles era Deus. O próprio Deus disse isso. E por eles não ter herança de terras, para poder plantar e colher os seus próprios frutos e cuidar da sua família, eles também não podiam ter gados, nem ovelhas, nem nada. O sacerdote, a única coisa que eles tinham como herança era o trabalho na casa de Deus, o ofício deles que Deus tinha dado para eles, da tribo de Levi. Então Deus disse assim, todos os irmãos das 11 tribos vão dar o dízimo para sustento da tribo de Levi, para o sustento dos sacerdotes e também dos levitas. Por que eles tomavam o dízimo? Os levitas e os sacerdotes. Por que eles tomavam o dízimo? Porque eles não tinham herança. Eles não tinham herança. Eles não tinham terras. Eles não tinham gados. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham era o ofício que Deus tinha dado para eles. Que ofício é esse? O trabalho dentro da casa de Deus. O trabalho servindo ao povo de Israel. Enquanto eles serviam ao povo de Israel, perante Deus, enquanto eles serviam o povo de Israel perante Deus, o povo de Israel trabalhava, plantava, colhia, tinha suas ovelhas, seus gados, seus jumentos. Só que o sacerdote não podia ter, porque o sacerdote servia 24 horas no altar, então eles não podiam ter herança de terra. Eu vou falar mais uma vez, irmãos. A tribo de Levi, ela não tinha herança. E eles sem herança, sem terra, como que eles iam cuidar de suas famílias? Recebendo o dízimo. E da onde que vinha esse dízimo? Do povo. Das 11 tribos que sustentavam os sacerdotes com o dízimo, porque eles não tinham herança. Então eu quero estar lendo 2 textos da Bíblia, irmãos, para os irmãos compreenderem melhor. Livro de Números, está logo aí no início da Bíblia, né? O livro de Números. O 4º livro da Bíblia. Livro de Números, capítulo 18. Livro de Números, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Livro de Números, capítulo 18, versículo de número 20. Os irmãos encontraram, amém? Irmão Marques, lê para a gente, pontuadamente, prestando atenção, do versículo 20 até o versículo 24. Lê para a gente. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exercem os ministérios da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação,
para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Até 24. Até o 24, por favor. Porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdará. Lê pra gente, por favor, irmão José, do 25 até o 29, por favor. Sem Bíblia. Ah, tá sem Eu aí. esqueci a minha. Cata aí, ó. Essa aí é a letra gigante. Do 25 até o 29, por favor. Do 25 até o 29. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e direi quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-á a vossa oferta alçada como grão de eira, e como plenitude do lagar. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebeis dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Eu quero ler o versículo 30 até o 32. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira é terra, viu, irmãos? Eira é terra. E como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então aqui, irmãos, neste capítulo 18 do livro de Números, né, está o trabalho sacerdotal, os direitos do sacerdote e os direitos dos levitas, né? Os sacerdotes e os levitas são a mesma pessoa, tanto o sacerdote como os levitas. Quando a Bíblia fala levitas, filhos de Levi, levitas, está falando do grupo sacerdotal. Quando a Bíblia fala de sacerdote, está falando também dos levitas e assim por diante. Então os irmãos observem aí no verso de número 20 em diante, que Deus dá essa ordem, né? Olha como é que Deus diz aí, no verso 20, né, que o nosso irmão Marquese leu. Quero que os irmãos acompanhem aí, por favor. Verso 20 do capítulo 18, olha como é que diz, ó, o que nós estamos falando, né? Disse também o Senhor a Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote, né? Então, olha o que Deus diz, ó. Na sua terra, possessão nenhuma terás. Quer dizer, possessão nenhuma, posse nenhuma, Arão terás, nem a sua família, posse nenhuma. E no meio deles, nenhuma parte terás, ou seja, no meio dos irmãos, nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Olha como é que Deus disse para os levitas, para Arão. Eu sou a tua parte, Deus disse para Arão. Então a parte de Arão e seus filhos, como sacerdotes da tribo de Levi, a herança deles era Deus, era o Senhor, era o trabalho, era o ofício que Deus tinha dado para eles. Verso 21, ó. E eis que aos filhos de Levi, quem que eram os filhos de Levi, irmãos?
Os sacerdotes. Todas as vezes que a Bíblia cita os filhos de Levi, são os sacerdotes. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Então quer dizer, os dízimos de Israel, ou seja, de todas as tribos que havia, de toda a nação de Israel, todos os dízimos de toda a nação, era por herança a quem? Aos filhos de Levi, aos sacerdotes aí, né? Então os dízimos eram especificados aos sacerdotes. Pelo seu ministério, ou seja, a palavra ministério, irmãos, significa serviço. Então a palavra ministério significa serviço. Então Deus falando aí, pelo seu serviço que exercem. Então quer dizer, pelo serviço que eles exerciam, eles tinham direito do dízimo, de todos os dízimos aí. O ministério da tenda da congregação, ou no tabernáculo, ou no templo que Moisés tinha levantado para Deus. Verso 22, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. Ou seja, os filhos de Israel não poderiam chegar sobre a tenda da congregação. Por quê que eles não poderiam? Porque os únicos que poderiam estar ali, representando o povo, eram os sacerdotes, os filhos de Levi, que representavam o povo. Então o povo não precisava ir lá. O povo não precisava. Eles eram representados diante de Deus pelos sacerdotes. Pelos sacerdotes. Os irmãos guardem bem isso. O povo do Antigo Testamento era representado pelo sacerdote diante de Deus. Se o sacerdote tivesse pecado, o povo também estava. Guardem bem isso, hein? Se o sacerdote tivesse pecado, o povo também estava. Porque era representado pela vida do sacerdote, pela vida sacerdotal. Se o sacerdote era santo, o povo também, diante de Deus, era santo. Se o sacerdote era corrupto, diante de Deus, o povo também era corrupto, diante de Deus. Porque o sacerdote era, e quem representava era o sacerdote, na tenda da congregação. Vou fazer uma pergunta, mas que assim o sacerdote, se ele tivesse pecado, ele não era exterminado lá dentro? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Porque o único que tinha acesso no Santo dos Santos, porque havia duas repartições ali no tabernáculo. Havia a repartição chamada Santo dos Santos, que era o Santíssimo Lugar, aonde era depositada a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele local. Ou seja, o único que entrava naquele local era Arão, que ele era o sumo sacerdote, Arão. Agora os filhos de Arão ficavam no santo lugar, para fora do Santo dos Santos, aonde era outra repartição ali que eles exerciam o altar do incenso, a bacia de bronze e todo aquele ritual, né, de sacrifício. Então quem usava a campainha era o sumo sacerdote. Os sacerdotes também usavam a campainha. A roupa sacerdotal era obrigatória, a campainha na barra do seu... Eu vou falar vestido, né, para que os irmãos entendam melhor. Os sacerdotes usavam uma espécie de vestido e eles usavam uma campainha na borda desse vestido. Então eles intercalavam uma campainha e uma romã. Os irmãos sabem essa fruta romã, né? Então eles colocavam uma romã e uma campainha. Todas as vezes que o sacerdote saía para colocar fogo diante do altar de Deus, o povo então sabia que naquele momento o sacerdote ia colocar fogo no altar de Deus para que o altar não se apagasse. Era proibido naquele tempo o altar se apagar. Então o sacerdote 2 vezes ao dia retirava aquela cinza e colocava fogo no altar e soprava e pegava fogo no altar. Na parte da tarde vinha outro sacerdote, retirava a cinza, colocava fogo sobre o altar. Todas as vezes que Deus olhava e via fogo no altar, mostrava que o sacerdote estava com ele, o grupo sacerdotal, e que Deus era com eles também. Então, todas as vezes que o sacerdote saía para pôr fogo no altar,
a campainha batia na romã e fazia aquele barulho. Então o povo sabia que o sacerdote estava colocando fogo no altar diante de Deus para que o povo fosse purificado. Então os sacerdotes também usavam na barra da saia, não só o sumo, né? Mas o sumo também usava nessa barra. Mas todas as vezes que o sumo sacerdote entrava diante do Santo dos Santos, e não era uma vez por semana, a Bíblia diz que era uma vez ao ano, era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava lá dentro para prestar o sacrifício de todo o povo. Então era amarrado uma corda na sua cintura e ele entrava para dentro do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Enquanto o sacerdote estava vivo, a corda se movimentava. Quando o povo, ou seja, os outros sacerdotes, puxavam a corda e não tinha resposta do sumo sacerdote lá dentro, é porque ele tinha sido fulminado diante de Deus, diante da Arca da Aliança. Então ele era puxado morto fora do Santo dos Santos. Ele era puxado, então, um sumo sacerdote morto. A Bíblia não relata nenhum caso de sumo sacerdote morto diante da Arca da Aliança. A Bíblia não relata nenhum caso. Mas a corda era amarrada para eles entrarem diante do Santo dos Santos. Por quê, irmãos? Porque ninguém podia entrar lá. Então eles amarravam a corda para poder puxar o sacerdote se caso ele morria. Porque quem entrasse lá era fulminado, sem ser o sumo sacerdote. Quem entrava lá era fulminado. E Deus não era Deus de brincadeira, né, irmãos? E ainda não é. Deus não muda, né? Deus não muda. Então, está respondida a pergunta do irmão, né? Então, irmãos, os irmãos acompanhem aí, ó. Nós estamos perto de encerrar. No verso 23, irmãos, ó, verso 23, ó. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade são aqueles pecados ocultos, né? Pecados de pensamento, pecados ocultos, é chamado iniquidades. Então os sacerdotes carregavam as suas próprias iniquidades. A Bíblia diz: pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Olha que declaração forte. No meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, ou seja, eles não tinham terras e não tinha nada. Então o que cuidava deles, irmãos, era o dízimo do povo. O dízimo do povo. Os irmãos compreenderam até aqui? Amém. Amém, irmãos? Irmãos, Amém. Deu para compreender um pouco da história do dízimo? Amém. Então vamos fazer uma análise, irmãos, disso daí, para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje. Vamos fazer uma breve análise, né? Uma breve análise disso daí. Naquele tempo, irmãos, o sumo sacerdote era da tribo de Levi. Só que hoje, irmãos, nós vivemos hoje. Quem que é o nosso sumo sacerdote? Quem sabe me responder? Nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E quem sabe me dizer de que tribo Jesus Cristo era? Judá. Tribo de Judá? Então quer dizer que esse sacerdote levítico não existe mais hoje. Se o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e Jesus Cristo nasceu na tribo de Judá, que não tem nada a ver com a escolha sacerdotal da tribo de Levi, mas ele nasceu na tribo de Judá, é até chamado leão da tribo de Judá, né? Jesus é chamado leão da tribo de Judá, porque ele nasceu sobre a tribo de Judá. Se Jesus é da tribo de Judá e é o meu sumo sacerdote, esse sacerdote levítico
esse sacerdote levita, os levitas, de Arão, existe hoje? Não. Logicamente que não, irmãos. Logicamente que não. Porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, nasceu sobre a tribo de Judá. E todos nós que estamos aqui somos sacerdotes diante de Deus. Todos. Não só o pastor, mas todos somos sacerdotes diante de Deus. A Bíblia diz. E Cristo é o nosso sumo sacerdote. Segundo essa análise, irmãos, que eu estou passando para os irmãos, é lícito eu dizer que sou sacerdote da igreja e recolher o dízimo para cuidar da minha família? E aí? Pela Bíblia é. Por que é? Sendo que Cristo é o meu sumo sacerdote da tribo de Judá e todos nós que estamos aqui somos sacerdotes diante de Deus. O irmão Marquese também é um sacerdote diante de Cristo. Eu sou um sacerdote. O apóstolo é um sacerdote. O irmão Zé é um sacerdote. Todos nós que estamos aqui somos sacerdotes diante de Deus hoje. E Cristo é nosso sumo sacerdote. Como que um sacerdote pode dar dízimo para outro sacerdote? Como isso? Vendo nessa análise de texto, é lícito eu dizer assim, ó, eu sou pastor dessa igreja e eu sou sacerdote aqui, mais ninguém é. O único que pode exercer o trabalho de Deus aqui sou eu. Só eu sou sacerdote. E é lícito eu recolher o dízimo como sacerdote levítico nos dias de hoje? É lícito isso? Não. Se todos nós somos sacerdotes, eu não posso colocar eu como um sacerdote levítico. Eu não posso dizer que eu sou um levita, porque eu não sou da tribo de Levi. Esse sacerdócio levítico, ele teve um fim. Hoje nós somos sacerdotes segundo Cristo. E Cristo é da tribo de Judá, que é o nosso sumo sacerdote. E nós todos aqui que estamos aqui somos sacerdotes. Ministramos na presença de Deus, entramos na presença de Deus. Todos nós que estamos aqui. Como que um sacerdote pode pegar o dízimo e dar para um outro sacerdote? Analisa para você ver. Tem como eu dizer para os irmãos hoje aqui, ó, eu represento os irmãos diante de Deus. Tem como eu falar isso hoje? Não. Então eu posso dizer que Maria intercede por nós. Ela teve um intercessor. Se eu dizer que eu represento os irmãos diante de Deus, Então tem que fazer sacrifício. então nós podemos dizer que Maria intercede por nós. Hã? Eu represento o irmão diante de Deus? Eu consigo fazer isso? Não. Sim ou não? Eu consigo pegar e representar diante de Deus o apóstolo nos dias de hoje? Não. Você tem que ser exemplo, né? Eu não consigo representar diante de Deus. Eu não consigo tirar o teu pecado.
com o sacrifício de cordeiro aqui. Eu não posso hoje degolar um cordeiro aqui no altar e falar que seu sacrifício vai ser perdoado, que eu represento você. Então quem que representa nós hoje? Jesus. Que é o único Salvador e mediador. É o único. Então se ele é o único, eu não posso dizer que eu sou um sacerdote. Que só eu sou um sacerdote aqui. Ou aquela pessoa que canta um pouquinho diz, esse aí é levita, não sabe nem o que está falando. Hã? Levita não existe mais. Levita não existe mais nos dias de hoje. E como que eu posso pegar o dízimo de um sacerdote para mim? Como isso, irmãos? Só que também, irmãos, existe uma... Nós vamos analisar mais na segunda-feira. Tem mais segunda-feira para a gente estudar. Se eu sou sacerdote, eu tenho que pegar meu dízimo e dar para mim mesmo? Hã? E aí, irmão? Então, irmãos, existe bastante campo para a gente estudar aqui. Porque se não é lícito eu recolher o dízimo levítico para sustento meu, para que eu vou dizimar aqui? E precisa dar o dízimo, mas nós vamos chegar lá. Porque o dízimo que nós damos hoje não é o dízimo levítico, o dízimo sacerdotal. Não é. Qual dízimo que é então que nós ofertamos hoje? Segunda-feira que vem nós vamos saber, né? Segunda-feira que vem nós vamos saber. Os irmãos fiquem aí, né? Nesta curiosidade diante de Deus, diante do Espírito Santo. Os irmãos fiquem nessa curiosidade. Se não é lícito, olha aqui, irmãos. Se não é lícito eu dar o dízimo sacerdotal, qual dízimo que eu tenho que dar então? E existe um dízimo que nós temos que dar na casa de Deus. Existe. E é esse que nós damos. Mas segunda-feira que vem nós vamos saber qual dízimo é esse que nós damos na casa de Deus. É os 10% também. Mas qual é a maneira correta de dar esse dízimo? Qual que é a maneira correta de dar esse dízimo? Então,